Na sua Bíblia, por favor, livro de Efésios. Queria contar com o Júnior, aí para a gente colocar, Júnior, que eu acho interessante. Eu vejo essa questão de tradução, às vezes você lê um negócio aqui, aí aparece outro aqui. Então a gente vai focar exatamente para entendimento dessa nossa mensagem nesta noite, aqui no nosso telão, para a gente, todos nós aqui. Tá bom, Júnior? Quero contar com você aí. Nesta noite, amados, nós vamos tratar de uma parte da graça que fala da graça barata. É possível que você tenha ouvido falar sobre a graça barata, mas é possível também que você nunca tenha ouvido falar da graça barata. A graça barata é a graça que deteriora completamente ou tenta minar, de fato, o que é a graça de Deus. E eu estou muito à vontade nesta noite para falar de graça, porque quem participa dos cultos, quem está com a gente sempre às quartas-feiras aqui, já sabe o que é graça. E a qualquer tempo, a qualquer momento, você questionado sobre graça, você já terá um conteúdo para falar e defender a sua fé e seu posicionamento com relação à graça. Então, a partir do momento que a gente tem uma base sobre graça e a gente sabe o que é graça e a gente consegue compreender a graça de Deus, tudo aquilo que vem com um outro pensamento, com uma outra visão de deteriorar, de tirar exatamente o pensamento central daquilo que é a verdade da palavra de Deus, nós temos base. É por isso que o papel da igreja é ensinar. O nosso papel, a nossa responsabilidade é ensinar, cumprindo o ide de Jesus. Quando diz ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho e ensinar as pessoas. Então, o nosso papel nesta noite, graças a Deus, a nossa igreja, que se pauta pela palavra de Deus, nós não abrimos mão da palavra do Senhor Jesus. E por isso que nós estamos, nesse tempo todo aqui, nesse ano de 2017, falando de graça. E a graça barata? A graça barata, ela é possível que aconteça no nosso meio? Sim, é óbvio que sim. Porque tudo aquilo que a palavra de Deus se coloca como verdade, existe uma oposição. Nós trabalhamos com oposições. Tudo aquilo que é uma verdade bíblica, uma verdade que se trata de Deus, a oposição tenta minar essa verdade ou tenta complicar ou embaçar o entendimento desta verdade. Se não, vejamos no Natal. No Natal, o que tem a ver Papai Noel com o nascimento de Jesus? Absolutamente nada. O nascimento de Jesus é uma verdade? Não é uma verdade? Pois é. E o que tem a ver Papai Noel com o Natal? Veja o que a oposição faz em detrimento de uma verdade. O nascimento de Cristo é uma verdade, mas o Papai Noel é uma mentira. E o que lamentavelmente predomina no seio da sociedade? Papai Noel. No seio da sociedade predomina o Papai Noel. Na Páscoa, o que tem a ver a libertação do povo, o que tem a ver Páscoa com coelho ou com chocolate? Veja que as verdades do Evangelho, elas têm oposições, e as oposições se levantam para tentar minar ou trazer um embaçamento, ou embaçar o entendimento sobre isso. Com a graça também não é diferente. Existe uma graça, e essa graça barata, a qual é o título da nossa mensagem nesta noite, vai falar exatamente sobre isso. E tem uma igreja, a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, ela vivenciou exatamente isso. O apóstolo Paulo teve o trabalho de escrever para esta igreja. Era uma igreja, não era um povoado, era uma igreja. E no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai trazer exatamente essa ideia. Gálatas, no capítulo 5. Chegamos aí, Júnior? Diz assim: estais, pois, firmes da liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. 2, Júnior. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. Eu posso estar falando assim: vocês já conheceram o evangelho da verdade, vocês já conheceram a graça, vocês não podem se permitir a voltar a esses rudimentos, a se colocar debaixo de uma mentira, visto que vocês já conheceram a verdade. No verso 13, essa palavra também
tem mais impacto. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo esta igreja, ainda no capítulo 5, da carta dele aos Gálatas, ele vai exatamente asseverar isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, o evangelho da graça que traz a liberdade, João 8:32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho da graça, ele traz a liberdade. E é sobre essa liberdade que o apóstolo está falando. De pessoas que tiveram liberdade, de pessoas que foram livres por causa do evangelho da graça. E ele vai dizer, mas porque nós somos livres, nós vamos dar ocasião à carne, ou seja, nós vamos dar vazão à carne. Aliás, nas cartas do apóstolo Paulo, e nós vamos ver isso nesta noite, ele vai falar sempre dessa questão de carne e espírito, dessa dualidade. Nós estamos vivenciando e vamos vivenciar, enquanto estivermos aqui, essa dualidade de carne e de espírito. Existe a banalização da graça. E o que é a banalização da graça? A oposição faz da graça, na sua banalização, tira a cruz da graça. Se você tirar, Júnior, a cruz da graça, não tem graça. Não existe graça sem cruz. E é exatamente isso que a graça barata faz. Não existe tirar o sacrifício da graça. Não existe criar ou trazer tudo para o relativismo. Eu estava pregando durante essa semana e já falei aqui na igreja também, algumas vezes na escola bíblica dominical, às vezes, involuntariamente, nós também banalizamos a graça. Involuntariamente, sem maldade nenhuma. Quer ver uma frase em que a gente não faz nenhum estudo profundo sobre o assunto e a gente banaliza ou barateia a graça? É quando algo acontece e a gente diz, mas isso não tem nada a ver. Isso aí foi lá atrás, isso aí foi no tempo do Ronca. Isso aí foi no tempo da minha avó. A minha avó já até morreu, a minha também morreu, mas o Deus continua sendo o Deus de ontem, de hoje e de sempre. O nosso Deus não morreu. Aliás, Ele nunca mudou. O nosso Deus nunca mudou. Ele continua o mesmo. Às vezes a gente barateia a graça. Às vezes, involuntariamente, a gente barateia a graça. No afã de baratear a graça por maldade, o livro de Paulo, a carta de Paulo aos crentes em Roma, livro aos Romanos, no capítulo 1, aquilo ali é um tratado. Eu quero aproveitar até aqui, pastor Roberto, vamos ver se na sua volta a gente vamos criar um sistema de uma aula sistemática sobre Romanos, porque no dia que eu compreender a carta de Paulo aos Romanos, meu irmão, nunca mais eu vou ter problema na minha vida. Porque quando a gente entende essa carta do apóstolo Paulo aos crentes que estavam em Roma, a gente vai... Porque parece que Paulo escreveu essa carta semana passada. Porque tudo que está ali, tudo que envolve essa carta, faz menção a todos nós. E na carta, no primeiro capítulo, aos Romanos, o apóstolo Paulo dá uma aula e mostra exatamente o barateamento desta graça no sentido pecaminoso, de não se atentar para esta graça, como o pastor Roberto pregou aqui na última quarta-feira, que foi revelada a todos nós, uma graça que foi revelada a todos nós. O apóstolo, pode ir lá, Júnior, capítulo 1, isso. Romanos, no capítulo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha o verso 5, vamos no 5, Júnior. Aqui, pelo qual recebemos e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Verso 16. Olha o que ele escreve. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá da fé. 18, Júnior. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como na sua divindade, e se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, eu não posso achar que, já que eu não vi Deus, que eu não conheço Deus, que Ele não existe. Porque Paulo vai dizer assim, todas as coisas, nós sabemos que os céus manifestam a glória de Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela em tantos outros momentos, para que o homem não se sinta inexcusável. Mas Deus não existe. Não existe uma ação de Deus, porque Deus não existe. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha o verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha aqui que está o X da questão. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha o 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. 24, Júnior. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o que a graça barata faz. Ela tem o condão de mudar a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o 26. Por isso, Deus os abandonou. Veja, por duas vezes o apóstolo Paulo usa o verbo abandonou e os entregou. Né? Aqui no 26, por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Também homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha o 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui está. Nítido como se fosse hoje. Hoje, essa banalização, hoje esse barateamento da graça, e tem um monte de gente cometendo as maiores torpezas, achando que são inexcusáveis ou que são inocentes, pois não são culpados. O texto que nós lemos assim, para que eles não fiquem inexcusáveis, ou seja, para que eles não tenham participação nisso. O texto vai dizer muito claro, por várias vezes, nesse capítulo, o apóstolo Paulo se utiliza e Deus os entregou. Deus os abandonou. Você sabe o que é ser abandonado por Deus, querido? Ser abandonado por Deus. Ser colocado de lado por Deus. Ou seja, assim, vai com o seu pensamento, vai com o seu pecado, porque eu não compactuo com isso. A coisa mais importante que tem na nossa vida é a presença de Deus. Você imagina alguém vivenciar, ter uma vida inteira sem essa presença? E sabendo que está errado. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Esse barateamento da graça. Esse barateamento da graça, essa visão, essa ideia de que Deus, por ser um Deus de amor, é um Deus que compactua com o erro. Nenhuma chance, não existe. Não existe a possibilidade de Deus compartilhar com, ou ser conivente com o erro. Aliás, o erro é pecado. Pecado é errar o alvo. E a única coisa que distancia o homem de Deus é o pecado. Ainda bem que tem a misericórdia de Deus, é por isso que nós estamos aqui nesta quarta-feira. É por isso que tem a graça de Deus que nos alcançou. É por isso que nós temos a bondade de Deus, a boa mão de Deus
Sobretudo nós que conhecemos esta graça e somos gratos a Ele, porque fomos alcançados por esta graça. Porque senão todos nós estaremos inseridos exatamente no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E achando que estávamos abafando, achando que somos os mais inteligentes, os feras, os bambambãs da parada. Essa deterioração, ela teve uma profusão maior, sobretudo aqui no nosso país, através de uma construção. Nós temos 2 escolas que estudam, 2 pensamentos, 2 homens, 2 pais da igreja, 2 doutrinadores, cada um dá a nomenclatura que quiser, não é? Que é Calvino e Armínio, né? Uma escola estuda uma parte, outra sobre a questão da salvação, e a outra escola estuda a outra, que não vem o caso aqui. Não é? E aí, a partir daí, houve-se uma construção de uma frase, que essa frase, pegaram esta frase e colocaram essa frase como uma verdade absoluta, sem observar exatamente os parâmetros daquilo que a Bíblia diz. E eu até acho que não foi nem por maldade, porque a frase ela é verdadeira. Não há nenhum problema na frase. O grande problema é que o que as pessoas entenderam a partir desta frase. A construção ela é perfeita. A frase é a seguinte: talvez você tenha ouvido, talvez você discorde, talvez você concorde, e a frase vai fazendo uma arruaça espiritual, sem as pessoas pararem para meditar exatamente no que a frase diz. É a frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase verdadeira, que é uma construção não bíblica, não está em nenhum versículo da Bíblia isso. Ela é uma frase construída nas escolas, nos bancos acadêmicos, e que ela é uma frase verdadeira, quando você lê esta frase na sua essência. Porque quando a frase diz, uma vez salvo, ele não está dizendo uma vez quem vem para a igreja. Salvo e quem vem para a igreja são coisas distintas. Salvo, para quem tem o nome no rol de membros da igreja, é outra coisa distinta. Salvo para pastor é outra coisa distinta. Salvo para quem canta é outra coisa distinta. A frase está dizendo, uma vez salvo. Não é quem vem à igreja, lá uma vez ou outra. Não é quem está achando que aqui vem para cá, porque aqui é um lugar muito legal, aqui só tem gente boa. A gente tem até festa do milho sexta-feira, vai ser uma confraternização. Lá é muito legal. Lá não tem violência, só tem gente boa lá, rapaz. Uma vez salvo. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, por isso que esse assunto é importante, por isso que é importante você participar da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e ele confirma exatamente isso. Livro de Efésios, no capítulo 1, fala exatamente dessa segurança. E essa frase causou algo, e causa hoje ainda, problema no meio evangélico, sobretudo no meio evangélico brasileiro, porque as pessoas entendiam assim, já que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou meter o pé na jaca. Já que a frase diz que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque a frase me assegura. Aí o sujeito mete o pé da jaca. Sabe quando esse sujeito é salvo? Nunca. Não pode ser salvo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 13, ele vai dizer algo fantástico. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. A base é essa aqui. Talvez a grande dúvida da igreja evangélica brasileira seja essa aqui. Em qual parte você não entendeu? Porque se você não entendeu, isso aqui, esse versículo aqui, se houver algum problema de entendimento nesse versículo, nós temos que conversar com você. Porque a base está exatamente aqui. O texto ele é muito claro. Na presciência, nos atributos de Deus, Deus não vai selar quem não é salvo.
Quem de fato não tem o coração voltado para Ele, a despeito de todas as suas limitações, de todos os seus problemas, de toda a sua mente cansada, de todo o seu fracasso, o Espírito Santo de Deus não vai selar quem de fato não se inclinou para Ele. E o texto diz, eu quero repetir, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. A fé vem pelo quê, irmão? Olha lá, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha o segundo passo, o evangelho da vossa salvação. Isso é o evangelho da graça. Não é qualquer evangelho, não é qualquer discurso com nome de evangelho, não. É o evangelho da salvação. E também, tendo nele crido, se creres, verás a glória de Deus. A salvação passa pelo crer. A salvação, eu tenho que crer nela. O próprio apóstolo vai falar sobre isso em Efésios 2:8, naquele texto lindo, bonito da salvação. Um texto maravilhoso. O verso 8 falando exatamente da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha aqui, mediante a fé. Isso não vem de mim, isso não é meu, isso é um presente. Isso que é a graça que nós estamos falando aqui. A graça que nos alcançou, então tem um passo a passo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, isso não vem do pastor Roberto, isso não vem de nenhum líder espiritual, isso não vem de nenhum ser humano. Isso é um presente, isso é um dom, isso é um presente de Deus para mim e para você. Mas tem os seus passos. Eu fui convidado para pregar, para dar um estudo, uma palestra numa igreja em Bom Sucesso, e estavam pastores, líderes, obreiros, vários irmãos. É uma igreja muito conhecida nossa, em Bom Sucesso. E aí, para falar, o pastor falou assim, rapaz, você fica à vontade. E o texto que ardia no meu coração o tempo todo, naquela semana, foi exatamente esse, Efésios 1:13. E eu comecei falando, na minha palestra, para pastores, líderes e obreiros, só tinha assim, não tinha igreja, membros, não, tinha só pessoas que participavam, dirigentes de congregação. Eu comecei falando exatamente falei sobre Efésios 1:13. Porque se tiver qualquer embaraço aqui, querido, complicou a situação. Se eu não tiver a certeza, a convicção e a segurança da minha salvação em Cristo Jesus, eu vou ser sempre um cara capenga. Eu vou estar sempre uma hora salvo, outra hora eu estou condenado. Uma hora eu estou salvo, aí eu venho para a oração, aí eu saio daqui, agora eu estou salvo. Aí amanhã eu pratico um negócio que não é... hoje, agora eu não estou não, então eu tenho que... É a segurança da salvação. E esse tema é um tema complexo demais. Existe uma dúvida que paira no seio da igreja. O pastor Roberto participou de um debate comigo lá, a gente falando assim, a pesquisa foi, você tem convicção da sua salvação? 87% deu um negócio assim, dizendo, não tem não. Como é que é isso? Aí, pastor Roberto saiu de lá, irmão, ele tem que falar sobre isso. Fizemos aqui durante um mês, aqui, falando sobre salvação, a segurança da salvação. Por que você tem que ser a salvação? A salvação não é, eu tenho a salvação não é porque eu quero ter a salvação, não é porque eu mereço ter a salvação, não. Eu tenho a salvação porque Deus me deu a salvação. Segurança da salvação. Porque se dependesse de mim, querido, eu estava morto, e estava mesmo. Mas Ele foi lá e me deu vida, e me trouxe para cá, trouxe você. Essa que é a graça. A grande dificuldade da gente entender a graça é exatamente isso. Então já que uma vez salvo para sempre, eu vou pecar. Nunca foi salvo. Veja o que diz a primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 18. Eu não sei como é essa versão que nós temos aqui, mas esse texto, para mim, ele acaba se resumindo exatamente na segurança de que eu tenho que ter. Mas, pastor, como é que é isso? No início dessa mensagem eu falei que o apóstolo Paulo, o tempo todo, ele vai fazer sempre a questão de carne e espírito. Carne e espírito. Essa é a guerra. A guerra está exatamente aqui. A guerra está aqui, entre carne e espírito. Não é? Primeira epístola de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, essa versão aqui, ela é complexa, né? Por isso que eu falei. O texto aqui diz assim, não peca. Mas na tradução mais apurada e a mais usada e a mais coerente, segundo os historiadores, é assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado.
Em outras traduções, não vive pecando. Não tem prazer no pecado. Por que nós pecamos? Nós pecamos por um acidente. Nós pecamos por um acidente. Não existe a necessidade de pecar. Existe a possibilidade. É diferente. Possibilidade de eu pecar é uma coisa. Necessidade de eu pecar é outra. E ainda assim, quando eu peco, pela justificação em Cristo Jesus, eu sou confrontado a reconhecer que eu pequei. Aqui que está essa questão. E é por isso que tem um monte de gente cheia de problemas no seio da igreja. Ah, mas e agora? O que eu faço? Querido, a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para me perdoar e me lavar de todo pecado. A você também. Você imagina? Você imagina? Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado. Então, qual é o prazer do salvo? Salmo 1 vai dizer isso. Qual é o prazer do salvo, então? Qual é o prazer? Já que aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado, ele não vive na prática do pecado, ele não consegue viver mais em pecado porque ele tem uma outra natureza. Aí o Salmo 1 vai dizer assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse aí mesmo, Júnior. Antes tem o seu prazer. Olha qual é o prazer do salvo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o prazer do salvo. Prazer do salvo em pecar, então não é salvo, querido. Não é salvo. Não tem como. A pessoa ser salvo e continuar na prática do pecado. Porque o pecado, porque o evangelho da salvação, o evangelho da graça, a primeira coisa que ele faz na vida do homem é transformar a vida do homem. E eu não conheço nada mais radical, nada mais radical do que o evangelho chamado evangelho da graça. O evangelho da graça é radical. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aleluia. Por isso que ele vai dizer, nós lemos aqui, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Radicalidade. Radicalidade na transformação da vida do homem. Radicalidade e transformação na vida do homem. E a gente fica analisando, e às vezes a gente paira no meio da igreja, a gente fala assim, ah, meu Deus, poxa, o pastor está falando isso. Querido, qualquer um de nós que tiver essa dificuldade de compreender isso, compreender a graça, de entender a graça e, sobretudo, de viver a graça, nós vamos ter uma vida espiritual, sabe, capenga. Porque o evangelho de Cristo, ele entra de fato na minha vida, eu tenho convicção da minha salvação, de que eu sou servo de Deus, que se Jesus voltar agora, eu estou com ele, ou então como é que vai ficar? Como é que fica? Que evangelho é esse que eu não acredito naquilo que Jesus disse que seria assim? Que evangelho é esse que não completa a minha alma? Eu estou sempre em angústia, eu estou sempre correndo de um lado para o outro. Eu estou sempre angustiado, porque eu não sei o que vai acontecer. Por que isso? Ainda em Romanos, no capítulo 8, nessa guerra de carne e espírito, nessa batalha diária entre carne e espírito, tem um texto lindo, um texto maravilhoso, em Romanos 8, no verso 16. Romanos 8 diz assim, o mesmo Espírito, interessante, está vendo aqui? O mesmo, letra maiúscula, o mesmo Espírito testifica com o nosso. Você diz assim, pastor, mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei então que eu sou salvo? Como é que eu tenho a convicção de que eu sou salvo? Qual é a certeza de que eu de fato sou salvo? O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma de que nós somos filhos de Deus.
aqui, esse é o texto. Aí alguém diz assim, mas pastor, como é que eu tenho essa comunicação? Qual é a comunicação? A Bíblia vai falar para mim e para você. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que está falando ali. Se eu falasse essa frase aqui na igreja e não tivesse lugar nenhum na Bíblia, eu seria um homofóbico, seria um cara segregador, eu seria um cara que estaria julgando a vida das pessoas. Eu louvo a Deus que isso está na palavra de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que eu falei, pergunte a ele agora, nesta noite. Tenha a convicção disso, de que ele está aqui nesta noite, e é ele quem testifica em mim e você. Esse capítulo 8, no verso 1, Júnior, ele fecha exatamente essa questão. Diz assim, olha, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas segundo o Espírito é com letra minúscula ou maiúscula? Está aqui. Essa é a definição. Agora, pois, nenhuma condenação há. Tem gente embaixo de condenação que já foram libertas. E o apóstolo Paulo vem arrebentando ali, portanto, agora, nenhuma. Radicalidade, totalidade, segurança, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nosso tema começou falando sobre a graça barata. Eu não vou dar cartaz para quem interpreta a graça completamente de maneira errada. A gente tem que dar ênfase naquilo que a palavra de Deus valoriza. A graça salvadora de Cristo Jesus. A graça preciosa que nos alcançou. A graça que nós estamos vendo o resultado dela aqui. Essa é a graça. Uma graça que eu não consigo entender, mas ainda bem que ela não é minha. Ela é a graça de Deus. Uma graça que por mim mesmo eu mandava matar um monte de gente. Talvez ainda por imaturidade espiritual. Mas a gente vai vendo acontecer as atrocidades aqui, que se você não estiver de fato debaixo da graça, fala assim, meu irmão, esse cara tinha que morrer. Esse cara tinha que morrer. Quando o Bruno foi solto, o que eu mais ouvi foi isso. Pô, mas esse cara solto, o cara tinha que matar ele, rapaz. Ele matou uma menina, matou não sei o quê, arrebentou. Verdade? Aí a gente se esquece do apóstolo Paulo. Naquela época também deveria ter um monte de gente falando isso, né? Esse cara tinha que morrer. E ele mesmo fala disso. Mas ainda bem que o apóstolo Paulo foi alcançado pela graça de Deus. Pela graça salvadora de Jesus. Essa é a graça que não é minha. A graça não é do ser humano. E graças a Deus não é. A graça, ela é de Cristo. A graça salvadora de Cristo Jesus. Em João, no capítulo 5, 24, tem algo fantástico também. Que vai falar exatamente sobre essa complexidade da gente entender isso. Essa complexidade da gente entender exatamente essa questão. Olha lá, João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mais uma vez aqui a graça. Mais uma vez a graça. Eu vou repetir o texto. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mais uma vez, mas passou da morte para a vida. Convicção, certeza. Você que está aqui nesta noite tem certeza de que você ouviu a palavra de Deus? Você tem certeza disso? E você crer nisso piamente? Então, se você acredita nisso, se você tem convicção disso, o texto é claro para mim e para você, nós não entraremos em condenação. E por que nós não entraremos em condenação? Porque nós mudamos de estágio, nós passamos da morte para a vida. Acabou.
simples. O Evangelho, ele é simples. Ele é simples. E os que são salvos pela graça, qual é a garantia que a gente tem? Eu estou perguntando aqui a você crê nisso, você acredita? Qual é a garantia que se tem, então, sobre a graça? A gente volta para Efésios. Livro de Efésios, que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Daí a importância de você estudar no capítulo 1, Júnior, de Efésios, no verso 14. A segurança está aqui. A garantia é essa. Eu tenho que ter garantia. Não adianta. Aqui. A qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Em outra tradução, o qual é a garantia da nossa herança. Ele está falando do Espírito Santo, aquele que selou eu e você. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança. Nós somos garantidos pelo Espírito Santo de Deus. O grande problema é que ele está longe, né? Talvez seja esse o problema. O Espírito Santo está longe. Olha o que o João vai dizer, Júnior, dessa distância do Espírito Santo. Talvez seja essa a dúvida de muita gente. Pastor, como é que eu vou ter essa garantia se o Espírito Santo está longe? Se eu tenho que, clamar, gritar, mandar e-mail, mandar um WhatsApp para o Espírito Santo, porque ele está longe. Olha o que João vai dizer. No capítulo 14, no verso 16 e 17, 2 versículos. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aleluia. O Espírito Santo não está longe não, querido. O Espírito Santo não está distante não, querido. Ele está dentro de mim e de você. E uma das funções desse Espírito Santo é confirmar, é garantir a nossa vida eterna, nosso aperfeiçoamento, a nossa caminhada com Cristo. Ainda em João, no capítulo 14, verso 26, tem algo maravilhoso também, para a gente analisar, para a gente ter mais essa convicção, 14, 26, mas aquele Consolador de novo, o Espírito Santo, olha lá, letra maiúscula, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa aqui é a função dele, para mim e para você. Tem que ficar alarmado, correndo, desesperado. Não, o Espírito Santo da verdade que habita em nós. É Ele que nos garante isso, é Ele que nos mantém de pé. E para terminar esta palavra, e para os salvos, quais as evidências, ou qual a evidência maior para um salvo em Cristo Jesus? Hebreus, no capítulo 3. Essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração nesta tarde. Para os salvos, qual a evidência maior na vida de um salvo em Cristo Jesus, de quem foi alcançado por esse evangelho? Hebreus 3, 14. Que diz assim: porque nós tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Essa é a eficácia. Esse é o resultado. O resultado é lá no fim. O resultado não é aqui, agora. Igual nós falamos, da banalização, da diminuição da graça, do mau entendimento da graça. Jesus disse, olha, se você beber desta água, rios fluirão do seu interior. Rios fluirão do seu interior. Não tem como alguém ser alcançado pela graça, querida, continuar na mesma posição, continuar vivenciando os mesmos problemas, os mesmos dilemas, não tem como. Esse Espírito Santo da verdade nos impulsiona, nos coloca para frente,
Porque nós temos que chegar até o fim. Nós estamos combatendo um bom combate. Nós vamos terminar a nossa carreira. Nós vamos terminar a nossa carreira, querido. Custe o que custar. Nós vamos terminar a nossa carreira. E eu termino aqui, num versículo muito conhecido, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4. Para nós outros que achamos que, mas nós somos salvos, deveríamos ter umas benesses. Ricardo, ministrando hoje, falou, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais penetrou em mente humana aquilo que está preparado para os salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa recompensa. E aí, 2 Coríntios 4:8, para a gente fechar, diz assim, mas em tudo, não é em mais ou menos, não é em 50%, poderia ser, né? Mas em tudo, somos atribulados, e somos mesmo. Talvez você chegou aqui nesta noite extremamente atribulado. Mas o texto segue assim, mas não angustiados. Porque até quando nós estamos na angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha que negócio, olha que segurança, olha que verdade. Perplexo, querido, olha, hoje eu cheguei aqui muito perplexo. Tem um negócio acontecendo aí que tem deixado a gente perplexo, né? A gente não acredita. Fulano, não acredito, você fica perplexo. O que estão fazendo com o Evangelho da Graça, a gente fica perplexo. A gente fica atônito. Fala assim, esse sujeito não é mais inteligente que eu. Ele pode até ter muito mais coragem que eu, mas mais inteligente ele não é. Perplexo. Mas não desanimados. Perseguidos. Oh, meu Deus. Jesus, ajuda nós. Perseguidos, mas não desamparados. Você não está desamparado, querido. Abatidos. Tem um dia que só a graça. Abatidos. Os corações detonados. A alma em aflição. Mas não destruídos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito testifica, ele confirma, ele traz as evidências de que nós somos filhos de Deus. Se coloque de pé nesta noite. Que saiamos daqui nesta noite tendo a convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvos em Cristo Jesus. Tudo isso que nós fazemos aqui na terra não é para sermos salvos. O que nós fazemos aqui é porque nós já somos salvos. Não é o que nós fazemos aqui, o que nós venhamos fazer aqui, não é para a nossa salvação. É porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração nesta hora. Talvez você tenha ouvido esta palavra e se ficou qualquer coisa no seu coração, aproveita que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele se faz presente aqui neste lugar, passeando no meio desses bancos aí onde você está. Talvez você nem tenha percebido, mas o Espírito Santo parou várias vezes diante de você, na tua frente, dentro de você, tocando no teu coração, dizendo, olha aí, eu dizendo para você que eu estou contigo. Peça para Ele testificar agora no teu coração de que você é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, você é herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus com herdeiro de Cristo. E é isso que nos garante a palavra. Essa certeza, essa confiança, essa verdade que nós temos que ter, querido, no mundo tão complexo, no mundo de tanta falácia, no mundo de tanto embaraço, no mundo de tantos pensamentos, no mundo onde todas as pessoas estão escrevendo, colocando frases, colocando isso e aquilo, que eu e você tenhamos a certeza de que, a despeito de tudo, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! E ainda bem que quem nos deu a salvação não volta atrás. Quem nos deu a salvação, quem nos garantiu a salvação, não volta atrás.
Ele diz: eis que eu vos dou a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, você está aqui. Ninguém vai conseguir tirar você daqui. Porque eu alcancei você com a graça. Eu alcancei você com o sangue do meu filho. Eu alcancei você na cruz do Calvário. Esta graça salvadora, essa graça redentora que o mundo não conhece, é por isso que o mundo profana, mas a igreja do Senhor Jesus reconhece e agradece e é grata a Ele por esta graça. Quando nós não merecíamos, nós somos alcançados por ela. Aleluia.